Fala meus amigos, fala minhas amigas, aqui é Miller Silva da página do Facebook, muitos já me conhecem. A gente sempre vem trazendo aí análises políticas, dos fatos que acontecem semanalmente. Muitos amigos nos mandaram mensagem, falaram com a gente na rua. Pô, faz vídeos, faz um canal pra falar, a gente tem que se posicionar. E a gente veio pensando bastante nisso, então a gente vai tentar fazer alguma coisa nova. Vamos tentar colocar aqui pelo menos uma vez na semana alguns vídeos. Vamos tentar também, acho que essa semana vamos estar com o canal no YouTube para a gente continuar com esse trabalho de fazer aí, mostrar os fatos da outra forma, a forma que a mídia não mostra. E o recurso que a gente tem é a internet. A gente tem, deixando bem claro, um viés de direita, conservador, e a gente sempre tratou bem todos os outros estilos de pensamento e vai tratar e dar voz para todos. Então a gente vai tentar fazer os vídeos curtos semanalmente e também trazer mais para frente esporte, derivados que a gente também escreve bastante aqui na página do Facebook. Então conto com o apoio de todos vocês, vamos se inscrever, o canal até essa semana no YouTube, a gente vai estar estreando o canal Vamos Falar, a gente vai colocar uma marquinha aí para todo mundo acompanhar. Então vamos ajudar a gente compartilhando, se inscrevendo lá no canal, dando essa força aí, vamos ver o que dá. Beleza? Vamos fazer o tema agora, que é rapidamente comentar o debate eleitoral de ontem na TV Bandeirantes. Foi o primeiro debate do segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. Primeiramente, destacar que o debate em si foi produtivo, coisa que os debates não costumam ser, né? O debate a gente vê aquele circo armado no primeiro turno com 6 candidatos, o cara fala de uma coisa, de outra, 1 minuto para réplica, para tréplica, que não dá tempo de a gente ver nada, não dá tempo do cara se expressar o que quer fazer na sua campanha de governo, suas propostas e coisa e tal. Ontem um formato novo da Bandeirantes, que já tinha sido aplicado no debate para governador entre Tarcísio e Haddad. Um debate que o candidato ele fica mais solto no palco, tem uma mobilidade, fica cara a cara com o seu adversário. Eu considerei que foi um formato muito produtivo e que deu uma dinâmica muito boa. Dito isso, vamos lá. Primeiro bloco. Qual que é a análise do debate em si? Primeiro bloco, o candidato do PT, na minha visão, teve um certo domínio do primeiro bloco. Principalmente porque ele ficou, quando os dois candidatos se confrontavam, né, com o tempo ali estimado ali de pouco mais de 10 minutos para cada um. Um tempo livre, sem nenhuma interrupção dos jornalistas ou do âncora. O candidato do PT teve uma certa vantagem, porque ele começou numa ofensiva, que é no tema da pandemia, que é aquilo que a gente já sabe, né? Aquelas velhas narrativas que é usadas principalmente pela imprensa militante e abraçada por os adversários, usada por eles. Que é o quê? Vacina, diz que atrasou, falta de ar, aquilo, foi citado pelo candidato Lula, a CPI, aquela CPI, aquele circo que foi armado lá por Renan Calheiros, Omar Aziz, figuras que não têm credibilidade nenhuma, né? E aí, nisso aí, é um tema que é sensível, porque começa a velha narrativa. Genocida, que isso, que você matou, tem morte nas suas costas, aquilo tudo que a gente já conhece. Como se a pandemia tivesse sido feita pelo Jair Bolsonaro e tivesse acontecido apenas no Brasil as mortes, né? Ignorando, se falando em ciência, que é o que dizia o Mandetta, que inclusive o Lula citou o Mandetta no debate, diz o Lula que era um bom ministro. O ministro que mandou as pessoas ficarem em casa. Mandar as pessoas ficarem em casa quando tivesse falta de ar. Ou seja, o cara ia fazer o quê num hospital com falta de ar? A gente já sabe, todo mundo sabe, né? Tudo bem, é uma doença nova, mas que o sujeito, quando estava comprometido o pulmão, ele tinha pouca chance de viver. Ia ficar dependendo especificamente de aparelhos. Mas isso aí é para outra história, os detalhes da pandemia. Bom, nesse ponto, o candidato do PT, ele fez uma ofensiva, até mais ou menos a metade do tempo dos dois candidatos. O presidente Bolsonaro foi rebatendo, falando que
que ajudou com o auxílio emergencial, comprou remédio, comprou vacina, quem quisesse vacinar se vacinou, foi 500 milhões de doses de vacina, é verdade. Falou do consórcio do Nordeste, né, que onde teve casos de corrupção que a tal CPI não quis, se recusou a investigar, né. Mas assim, no contexto geral, o candidato Lula teve um domínio. Eu conversei até com amigos no intervalo, um bate-papo, a postura do Bolsonaro, alguns ficaram decepcionados. Mas isso é uma postura de campanha já traçada pela equipe do presidente. A equipe do presidente quer mostrar o quê? Um lado mais humano do presidente, mais dócil, que não ataca. Se vocês repararem, após esse bloco, essa rodada, teve uma rodada de pergunta dos jornalistas. E, mais uma vez, quem estava lá para fazer a primeira pergunta? Vera Magalhães. E você veja que o Bolsonaro, na forma serena e tranquila que estava ontem, cumprimentou a Vera Magalhães. Chegou a falar, prezada Vera, não sei o que, e tal. Então, a postura do presidente foi essa, foi ser uma postura mais cautelosa, vai ser uma postura nesse segundo turno mais cautelosa, para quebrar até aquelas narrativas, porque tem muita gente que tem esse pensamento, essa linha de pensamento, muito eleitor, de, pô, mas ele fala isso, ele é aquilo, ele é muito bravo, ele fala bobagens, fala, mas é o jeito do cara espontâneo, como o Lula também fala, mas tudo bem. Vamos lá. Aí a gente chega no terceiro bloco, no outro bloco de perguntas para os candidatos feitas por jornalistas. Aí o presidente começa já a se desenrolar, já sentiu a temperatura do primeiro bloco, né? Lula também experiente de debates desde 1989, isso também conta bastante na bagagem. O presidente começa a se soltar. Uma pergunta muito interessante, que aí começa a ser, na minha opinião, um divisor de águas, é quando a pergunta do repórter, do jornalista Josias de Souza, que ele pergunta para os dois o que o Lula foi, como que vai se lidar com o Congresso num possível governo. O Lula vai explicar o petrolão e o Bolsonaro vai explicar o tal orçamento secreto. Ali o presidente da República fala para o Josias, pô, mas orçamento secreto que vocês falam, que a outra falasse inventada e repetida a quatro ventos. O orçamento secreto nada mais é que um orçamento feito pela Câmara dos Deputados, para que o Congresso, pela Câmara e Senado, para que o Congresso tenha uma participação direta no investimento, ou seja, levando a base, diretamente esse dinheiro. Ponto. Foi o que o presidente colocou. Pô, palavras dele, se eu compro o deputado para votar a meu favor, como que o pessoal do PT, mostrou uma folha, como o pessoal do PT recebe? E isso é uma realidade. Lula, por outro lado, saiu pela tangente, então aí começam os divisores de águas. E depois, no último bloco, com de novo um pouco mais de 10 minutos para os dois, tem o confronto direto, o segundo confronto direto. E aí o presidente já começa perguntando e ele vem com o tema corrupção. E aí todo mundo viu o que aconteceu. Foi literalmente, como na linguagem popular, um atropelo. Um caminhão passou por cima. Nós vimos o candidato Lula saindo pela tangente, não conseguia responder, nervoso, pegava um lenço, pegava um óculos, não sabia o que falava, interrompeu o presidente várias vezes na fala dele. Teve até uma hora que o presidente para e fica olhando assim pro Lula, faz um minuto de silêncio, e Lula, e aí, vamos lá. Foi até cômico, totalmente nervoso, ia lá tomar água, não sabia o que falava, não sabia se posicionar, quase que entrava dentro da Câmara. Foi uma situação extremamente vexatória para o Lula. Nos bastidores dizem que o pessoal da campanha dele falava, Lula, para. Você vai estourar o tempo. Tanto é que não conseguiu responder nada sobre corrupção. Óbvio, não tem como. Ele é um condenado. Descondenado pela justiça, por amigos dele no Supremo Tribunal Federal. Mas é um condenado da justiça. Isso não é fato e isso ele não consegue negar para ninguém. O presidente Bolsonaro apertou também ele com as suas amizades, que ele sim é responsável por muitas das ditaduras sul-americanas, por financiamento público, por dinheiro público do Brasil para financiá-las. Também não soube responder, sua amizade com Ortega, que está perseguindo padres e cristãos na Nicarágua, sua amizade com o presidente da Colômbia, que agora quer, junto com as Farc, que está governando, com um grupo terrorista, quer liberar drogas, sua amizade com Nicolás Maduro, sua ditadura, com Alberto Fernandes da Argentina, que foi visitado na cadeia. Ele não conseguiu responder nada disso, se complicou, tanto que estourou o tempo e deixou mais de 5 minutos para o presidente Bolsonaro fazer quase que um discurso.
ali em frente ao público. Outro ponto também, assim, só para terminar, que foi muito específico, foi quando o presidente Bolsonaro perguntou quem vai ser seu ministro da Economia. Lula não conseguiu responder. Por quê? Porque exatamente ele não tem plano de governo, não foi apresentado o plano de governo. Pela primeira vez na história da República, um candidato à presidência não apresentou um plano de governo. Por que ele não apresentou? Porque está tudo loteado novamente. Ele fez todas essas alianças, falsas alianças, que sempre foram amigos, né? Com partidos, com não sei o quê, Geraldo Alckmin, com essa turma toda. Mas, na real, ele não tem um ministro da Economia, por quê? Porque o plano dele é vencer e lotear os cargos novamente, lotear tanto os cargos dos seus ministérios quanto as estatais, para voltar, como diz o Geraldo Alckmin, à cena do crime. Bom, meus amigos, essa foi a nossa análise. Acho que o presidente Jair Bolsonaro sai vencedor desse debate, sai muito grande desse debate. E agora fica marcado o encontro dos dois para o próximo debate na Globo. Aí o Lula talvez tenha mais sorte com a assistência do William Bonner a seu lado. Muito bem, meus amigos, muito obrigado a todos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Como dissemos aí, vamos tentar fazer mais alguns vídeos aqui para frente e fazer o canal. Então vamos precisar da força de todos vocês, nossos amigos, para ver o que dá esse projeto aí. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.